Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 3 de dezembro de 2021, estamos todos nós reunidos para estudarmos o livro, a obra espírita Libertação. Um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. E hoje nós iremos iniciar o capítulo 19, intitulado Precioso Entendimento. Vou solicitar para que a nossa amiga Cecília faça a nossa prece de gratidão. Logo depois a nossa amiga Carla, que está contribuindo como aquela que relembra, que recapitula o nosso último estudo, porque a nossa irmã Aramita está de férias merecidas. Vamos orar então e envolver a nossa querida Cecília? Divino Mestre Jesus, muitas graças vos damos por esse momento maravilhoso em que temos a oportunidade de ter exemplos maravilhosos, conhecimento de condutas e tantas outras coisas, tantos outros ensinamentos que chegam até nós através dessas obras primorosas que estamos estudando. Mestre querido, Jesus amado, faz com que nossos corações que sejam a terra fértil para esses ensinamentos. Abençoa-nos a cada um por este momento, nesta ocasião. Que assim seja. Nosso último estudo, ainda estamos no Jardim da Casa da Margarida, com aquela palestra da Matilde sobre a bênção da reencarnação, a responsabilidade de reencarnar. No último estudo, ouvimos a história de uma moça chorosa que contou a história, que não foi descoberta quando encarnada, mas ela foi leviana, não honrou o lar, nem o marido, afastou os filhos só para gozar da vida. Mas quando ela desencarnou, ela se viu como ela é e ela tem horror dela mesma. E ela pergunta da Matilde como ela podia fazer para se reabilitar, para se reerguer, porque ela mesma não se suporta. E foi quando a Matilde disse para ela sair dela mesma, que já ali na crosta onde ela estava, muitas pessoas passavam pelo mesmo que ela estava passando e que ela pudesse ensinar o que ela estava aprendendo ali, de ter esperança, que ensinando os outros ela ia aprender. Ela já ia começar a semear a esperança para os outros iguais a ela. E que assim ela ia poder conseguir o benefício de uma nova encarnação e talvez passar pela prova da beleza, para ela se forjar no aço das experiências. E o último recado que fica é que para ninguém esperar que nenhum de nós admita acesso fácil aos tesouros eternos, tão só porque atualmente nos vejamos libertos das cadeias do corpo de carne. Então não é só porque vamos morrer que já vamos ascender aos céus, às altas esferas. Exige trabalho. E agora vamos começar outra parte. Novo capítulo 19, intitulado Precioso Entendimento. Que Jesus nos inspire. Certo, acreditando haver transmitido a nós outros os ensinamentos que podíamos receber, a nobre mensageira recomendou a Eloy, que era o amigo de André, que também estava nesse trabalho, Era missionário. Era um missionário, Mandou a Eloy trouxesse Margarida àquele plenário amoroso, deixando perceber que pretendia consolidar-lhe o equilíbrio e fortalecer-lhe a resistência. Porque lembra que tudo isso está acontecendo no pátio da casa da senhora Margarida. E a dona Matilde, ela está materializada. Quem está doando todo esse fluido para a materialização é o próprio Gúbio, lembra disso? Então agora ela quer conversar com Matilde, então pediu para Eloy buscá-la nesse processo do desdobramento, no momento do sono, tá bom? Transcorrido alguns minutos, a esposa de Gabriel, que é a dona Margarida,
que se converter em objeto de nossas melhores atenções naqueles dias, desligada do envoltório denso, no momento do sono, tá, gente? Compareceu no cenáculo. O cenáculo ali é o ambiente, né? O templo, o lugar de oração. E é tão interessante, tão lindo acompanhar a história da Dona Margarida, porque ela foi uma das beneficiadas. Porque, na verdade, quantos espíritos foram assistidos nesse processo da Dona Margarida? Eu acho lindo, eu digo assim, tudo que é divino é no coletivo. Nada de forma egoísta, nada de forma individual. Então, transcorrido alguns minutos, a esposa de Gabriel, que se convertera em objeto de nossas melhores atenções, estava ali, naqueles dias. Mostrava passo vacilante e estranho alheamento no olhar, revelando a semi-inconsciência em que se demorava. Ao que me pareceu, a luz reinante não lhe afetou o olhar. Caracterizava-se, naquela hora, pelos movimentos impulsivos, caminhando em nosso meio, qual se fora sonâmbula vulgar, comum. Maquinalmente se asilou nos braços maternos que Matilde lhe oferecia e, tão depressa se acolheu no regaço da benfeitora que a envolvia em doce ternura, reagiu favoravelmente, contemplando-nos então assustadiça. Parecia acordar, pouco a pouco. A protetora, interessada em despertar-lhe alguns centros importantes da vida mental, olha que interessante, né? Da vida mental, começou a aplicar-lhe passes ao longo do cérebro, operações que não pude compreender tão bem quanto desejava. Reparei, diz André, contudo, que Matilde lhe aplicava recursos magnéticos sobre os condutores nervosos do órgão de manifestação do pensamento. Quem é o órgão de manifestação do pensamento? Cérebro. O próprio. Tanto quanto ao longo de toda a região do simpático. Esclarecendo-me o instrutor, mais tarde, que o estado natural da alma encarnada pode ser comparado, em maior ou menor grau, à hipnose profunda ou à anestesia temporária, a que desce a mente da criatura por meio de vibrações mais lentas, peculiares aos planos inferiores, para fins de evolução, aprimoramento e redenção no espaço e no tempo. Gente, você viu o conceito que ele deu para um espírito encarnado? É como se nós estivéssemos anestesiados, a mente anestesiada. Por quê? Porque a gente se limita a uma personalidade, a uma encarnação. Por isso é que eles falam mundo ilusão. Ela sai do corpo no processo de emancipação, mas ela continua anestesiada. Aqui é necessário a aplicação de energias específicas nessa mente para que ela possa despertar um tantinho. E esse despertar é o despertar espiritualmente, entendeu? Para a sua condição de espírito. Ok, gente? E que isso é um benefício, né? Então, entender um benefício que temos de ficar nesse estado para aprender, para evoluir, para... porque as nossas lembranças não são boas, Carla, de existências anteriores. Isso iria nos prejudicar bastante. Fenômenos de metabolismo na organização perispirítica fizeram-se patentes à nossa observação, porque Margarida expelia pelo tórax e pelas mãos fluidos cinzento escuros em forma de vapor tenuíssimo, a desfazer-se no vasto oceano de oxigênio comum. Logo após semelhante operação de limpeza, entre aspas, as zonas do sistema endocrínico emitiam radiações diamantinas, figurando-se uma constelações de caprichosos contornos a brilhar nas sombras do perispírito,
até ali opaco e vulgar. Do peito de Matilde, ondas luminosas partiu ininterruptas, e tudo nos fazia crer que a tutelada de Gúbio se achava, naquela hora, num banho autêntico de essências divinas. Pensa um banho desse, gente? Mas tadinha, você lembra como ela estava envolvida? Lembra de 60 ovoides, um pouco mais, né? Ela estava quase à morte. Quase à morte. Aliás, eram mais de 60 espíritos dentro da casa. Fora os ovoides, não era isso? Fora os ovoides que estavam ligados a ela. Então ela estava realmente... Ela estava quase à morte, tanto que foi que o Gregório permitiu. Não, ela já está... Já está mais para lá do que para cá, né? É. Aliás, mais para cá do que para lá, né? Porque no caso dele é mais para cá do que para lá, né? E aqui, olha a energia que ela está recebendo, né? O trabalho da dona Matilde nessa senhorinha. A certa altura do singular processo de despertamento, aí está grifado, despertamento do quê? Do espírito. A jovem senhora abriu desmedidamente os olhos, qual criança espantada, e fixou-nos com expressão de assombro, ensaiando o movimento de recuo e pavor. Mas, voltando-se para o semblante doce e iluminado da benfeitora, aquietou-se brandamente, como que magnetizada por indefinível amor. Matilde osculou-a, beijou-a, enternecida, e, ao contato daqueles lábios sublimes, Margarida, mostrando-se tocada nos recessos do ser, abraçou-lhe o busto, evidenciando ânsia suprema de integração espiritual. Parecendo desvairada de repentino júbilo, bradou, gritou em lágrimas comoventes: Mãe, querida mamãezinha. Sim, minha filha, sou eu, disse a interlocutora, afagando-a com extremado afeto. O amor jamais desaparece. A união das almas vence o tempo e a morte. Inquiriu a esposa de Gabriel, colocando-se-lhe ao coração, num transporte de inexprimível ventura. Por que me abandonaste? Nunca te esqueci, elucidou a benfeitora, acolhendo-a com mais intensa ternura. O país da neblina carnal muitas vezes parece distanciar-nos uns dos outros. Entretanto, sombra alguma conseguirá separar-nos. Nossas aspirações e esperanças se confundem, quais pontos de luz nas trevas da separação, assim como as estrelas se assemelham a balizas brilhantes no nevoeiro noturno, recordando-nos o infinito e a eternidade. Então vamos começar a aprender com a senhora Matilde. A pergunta é: por que me abandonastes? Nunca te esqueci. Então, quantas vezes nós estamos aqui na Terra e a gente se sente sozinha, né? Como se tivéssemos sido abandonadas. Nunca te esqueci. E, gente, todos nós temos familiares, entes muito amados que estão na pátria. Nunca te esqueci. O país da neblina carnal. Na neblina a gente consegue enxergar? Daí o termo neblina carnal. Muitas vezes parece distanciar-nos uns dos outros. Entretanto, sombra alguma conseguirá separar-nos. Não é uma encarnação que vai nos separar. Nossas aspirações e esperanças se confundem, quais pontos de luz nas trevas da separação, assim como as estrelas se assemelham a balizas brilhantes. Ao som caricioso daquelas palavras, a ex-obsidiada parecia acordar cada vez mais largamente em nosso plano. De olhos ansiosos, fixo na protetora, como que magnetizada por incomensurável afeto, ponderou entre lágrimas: Mãezinha querida, estou cansada e infeliz. Quando a boa luta apenas começa,
Perguntou Matilde, sorrindo. Sinto-me cercada de inimigos sem entranhas. Devo ser atormentada dia e noite. Noto o invencível antagonismo entre os meus sentimentos e a realidade humana. O próprio matrimônio, em que eu depositava os mais caros sonhos. Não me foi senão o escuro livro de desenganos cruéis. Trago meu coração extenuado e oprimido. Frustração e ruína espiritual seguem-me de perto. Por isso, sou um fardo ao esposo dedicado e digno de melhor sorte. Soluços violentos impediram-na de continuar. A veneranda emissária enxugou-lhe o pranto e falou bondosa. Margarida, viver no corpo terrestre, entendendo os deveres divinos que nos cabem, não é tão fácil, ante a glória infinita que em companhia dele podemos recolher. Todos possuímos culposos pretéritos a redimir. É imperioso reconhecer, todavia, que se a experiência humana pode ser doloroso curso de renunciação pessoal, é também abençoada escola em que o espírito de boa vontade pode alcançar culminâncias. Para isto, no entanto, é indispensável se abra o coração ao clima interior da bondade e do entendimento. Somos diamantes brutos, revestidos pelo duro cascalho de nossas milenárias imperfeições, localizados pela magnanimidade do Senhor na ourivesaria da terra. A dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria funcionando em nosso favor. Que dizer da pedra preciosa que fugisse às mãos do lapidário, do barro que repelisse a influência do oleiro? Modifica as mais íntimas disposições com referência aos adversários. O inimigo nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. Na maioria das vezes, atende à incompreensão quanto qualquer de nós. Procede em determinada linha de pensamento, porque se acredita em roteiro infalível aos próprios olhos, nos lances do trabalho a quem se empenhou nos círculos da vida. Enfrenta, qual ocorre a nós mesmos, problemas de visão que só o tempo, aliado ao esforço pessoal na execução do bem, conseguirá decidir. O batráquio e a ave caracterizam-se por impulsos diferentes, não obstante filhos do mesmo mundo. É necessário, Margarida, sabermos utilizar o inimigo, nele situando nossa lição benfeitora. A rigor, em vista da nossa posição de inferioridade, seremos adversários naturais da obra dos anjos, na esfera menos elevada que atravessamos presentemente. Todavia, as potências angélicas não nos punem a incapacidade temporária de compreensão ante os serviços divinos que lhes cabe na economia do universo. Em vez de condenar-nos, identificam-nos as deficiências compadecidamente e estendem-nos braços fraternos por intermédio de 1000 recursos invisíveis e indiretos, a fim de que aprendamos a escalar o monte da sublimação em marcha para os cumes celestes. Amados amigos, a fala dela, da senhora Matilde, é uma aula bem grande, porque a condição de Margarida, nesse processo da reclamação, sinto-me cercada de inimigos sem entranhas. Devo ser atormentada de noite. Ela está errada? Não, que ela realmente está sobre uma ação. Noto o invencível antagonismo entre meus sentimentos e a realidade humana. Estou aqui, não me identifico com ninguém. O próprio matrimônio em que eu depositava os mais caros sonhos não me foi senão escuro livro de desenganos cruéis, ou seja, ela não está nem feliz com o esposo Gabriel. Trago meu coração cansado e apertado, oprimido. Frustração e ruína espiritual segue-me de perto. Por isso sou um fardo pesado ao esposo que é dedicado e digno de melhor sorte. Então, a gente vê uma terrícola
passando pelas suas dores, pelas suas expiações e o grande processo da reclamação. Então, cenas do próximo capítulo, porque nós iremos comentar ponto a ponto a fala da senhora Margarida. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um momento de estudo. Anote aí que no próximo estudo a titia vai comentar toda essa fala da senhora Matilde. Vamos então solicitar para o nosso irmão Augusto. Vem cá, Augusto, orar para a gente. E assim, amado Mestre Jesus, depois dessa noite de estudos, dessa reunião entre amigos, onde buscamos, intuídos por Ti, pela espiritualidade amiga, entender esses ensinamentos, internalizá-los em nossos corações e que possamos, Mestre, amigo Jesus, com Tua ajuda e da espiritualidade amiga, agora, refletindo sobre todos esses ensinamentos, buscá-los, colocar em prática no nosso dia a dia. Sabedores que somos, da necessidade que temos de fazer as reformas que precisamos para nos aproximar de Ti, te rogamos, Mestre, amigo Jesus, que Tu possas nos ajudar nessa caminhada a ter a força, a vontade firmes para que possamos, Mestre, já nesta encarnação, nos aproximarmos muito de Ti, para que assim, Mestre, amigo Jesus, a vivência desse amor que Tu nos ensinastes há mais de 2000 anos possa fazer parte do nosso dia a dia, como também da nossa existência espiritual. Obrigado, Mestre, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja.